Mas vamos lá, gente. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Isso é lindo, eu vou ler de novo. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Pai, nós precisamos da bênção e da unção do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos fortaleça nessa noite através do conhecimento da Tua palavra. Nós pedimos isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Quero lembrar aos irmãos que estão em casa que é interessante que vocês sigam as mesmas instruções que a gente tem dado aos irmãos aqui nesse santuário. Meus amados, eu vou precisar que todos mantenham suas Bíblias prontas para serem usadas, porque com a Bíblia aberta vai ficar mais fácil. Infelizmente, para quem está em casa, né, e também aqui os irmãos acabaram tendo esse prejuízo também, nós não vamos conseguir ir passando o slide, tá? Porque para conseguir transmitir, nós tivemos que abrir mão de todos os recursos e usar um aparelhinho só, entendeu? Que é esse que está me pegando de frente aqui. Não dá para dar zoom, não dá para trocar de imagem. Se cair, caiu, não tem mais jeito. Mas pelo menos conseguimos encaixar aí o áudio da mesa neste celular, porque mais de um a internet não está aguentando rodar, tá bom? Mas vamos lá. Bíblia aberta, nós lemos primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Minha saudação aos nossos irmãos que estão nos visitando. São seus amigos, Jacó? Esse aqui é seu amigo, o outro é seu inimigo? Não? Então é amigo também. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. É um prazer tê-los com a gente aqui. Graças a Deus. Meus queridos, vejam como começa e como termina o trecho que nós lemos aqui. Paulo adverte os irmãos de Tessalônica, e nós nas últimas 2 semanas falamos sobre o capítulo 4, né? Ele adverte os irmãos de Tessalônica para que não durmam como as demais pessoas. Ele exige que esses irmãos se mantenham alertas e atentos ao que Deus está para realizar, ok? E ele diz que isso é fundamental porque nós não pertencemos à escuridão, nós somos filhos da luz, somos filhos do dia. São expressões muito bonitas que Paulo usa para distinguir os servos de Deus. E aí no verso 6 ele diz: portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Depois de sair dessa primeira exortação, o apóstolo Paulo diz que é fundamental que a gente se revista da armadura da fé e do amor, e também cubra a cabeça com o capacete da esperança da salvação. Essa proposta ele também vai dar à igreja de Éfeso, só que lá aos irmãos de Éfeso ele acrescenta os detalhes dessa armadura, ok? Mas aqui Paulo só cita que existe e entra no que eu acho que é mais importante para nós.
Ele diz: porque Deus decidiu nos salvar. Você pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3. Porque Deus decidiu nos salvar. Mais uma vez com alegria. Porque Deus decidiu nos salvar. Antes que alguém aproveite esse destaque que eu dei na leitura feita para dizer que Deus está aqui assinando embaixo da teoria calvinista, é importante que a gente leia o restante do versículo: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo estou debaixo da promessa da salvação. Fora de Cristo estou fora da promessa da salvação. E aí vem o link que eu vou usar para puxar o gancho aí da semana passada. Ele diz: Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, acordados, ou quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Ora, ali no versículo 5 e 6, Paulo exorta para que a gente não durma, para que a gente esteja acordado e atento. Aqui no versículo 10, Paulo está admitindo que mesmo na minha sonolência, mesmo distraído, mesmo assim, o sacrifício de Jesus tem a minha vida como alvo. Eu posso não estar percebendo o que está acontecendo no ambiente espiritual, eu posso não estar percebendo o que está acontecendo aí por trás dos bastidores do mundo dos poderosos, não posso não estar percebendo o que o espírito do anticristo vem promovendo, eu posso estar dormindo com relação a essa questão da escatologia. Quer dormindo, quer acordado, Cristo morreu para que eu viva com Ele para sempre. Então, deixa eu dizer, você não vai para o céu se você entender ou não de escatologia. Não é o requisito para ir para o céu. Você não vai para o céu se entender como vai ser ou não o governo do anticristo, tá? Se você vai viver nesse governo ou não, não é isso que regula a minha ida para o céu. O que me dá o direito de viver no céu com Cristo para sempre é que Cristo morreu por nós. Oh glória! Se eu for uma pessoa atenta, preparada, ligada com o que está acontecendo, se eu for, vamos usar uma linguagem, uma expressão moderna aí, se eu for um ativista do bem, um ativista da fé, um promotor despertando as pessoas, gente, acorda, isso é coisa do espírito do anticristo, olha aí o sinal, veja o que diz a Bíblia. Se eu for um cara nesse grau de atenção, eu vou ser salvo, mas não porque eu estou acordado e atento, mas porque Cristo morreu por nós. Mas e um crente que, coitado, não entende nada de Bíblia, o anticristo está aí pintando e bordando, e ele não consegue perceber a maldade que está ao seu redor. É como se ele estivesse indo no mesmo barco de todo mundo. Não está no mesmo barco não. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não está no barco da perdição, está no barco da salvação, porque Cristo morreu por nós. Oh glória! Então que fique muito claro que a minha salvação não depende do meu conhecimento sobre escatologia. Agora deixa eu dizer uma coisa, perguntar um negócio para os irmãos. Vale a pena ou não vale, gente? Entender. Claro que vale a pena. Eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não porque mereço, não porque paguei preço por isso. Vou ser salvo porque Jesus Cristo morreu por mim. Glória a Deus. E eu em Cristo estou previsto para a salvação. Agora, se eu vou ser salvo entendendo ou não de escatologia, para que eu preciso entender de escatologia? Bom, primeiro para acordar os demais. Quem está dormindo não consegue acordar quem está dormindo. E tem gente que está dormindo e não é salvo. Só vai conseguir despertar para a salvação se a gente despertá-lo. E uma das armas que Deus utiliza, uma das estruturas que Deus utiliza para acordar o ímpio é exatamente esse tema. Por quê? Porque o ímpio está sentindo o mundo revirando de cabeça para baixo. E ele quer entender, pastor Gil. O que está acontecendo? Meu Deus, o que será que é o fim do mundo? Aí vem um crente que, diferente dos demais, não está dormindo nem sonolento, mas está atento e diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Então, eu preciso entender dessas coisas e eu volto ao que eu disse lá na primeira mensagem. Eu preciso entender dessas coisas, primeiro para não cair nessa esparrela, nessa enganação toda que está sendo promovida pela internet.
tá? Por quê? Veja no verso de número 11. Portanto, é assim que se conclui um pensamento. Quando se usa uma expressão dessa, ele está dizendo, vou concluir, vou dizer a vocês qual é o meu objetivo. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Lembram que ele disse isso lá no capítulo 4? Quando ele responde sobre a ressurreição e sobre o arrebatamento, ele fala assim, consolem uns aos outros com essa palavra. Então ele está usando praticamente a mesma expressão aqui, animem uns aos outros. E olha a outra proposta, edifiquem uns aos outros com essa palavra. Porque, irmão, se eu deixar o diabo me convencer que não posso ter esperança da salvação, ou esperança do livramento da grande tribulação, eu vou perder essa alegria celestial, esse gozo maravilhoso que o Senhor disponibilizou para nós aqui, enquanto esperamos a sua vinda. Vou perder essa bênção. E o diabo, ele tem uma estratégia. Quando ele não consegue me arrancar do livro da vida, ele quer arrancar a vida de dentro de mim. Quando ele não consegue tirar o meu nome da salvação, ele quer que eu viva que nem um miserável nessa terra. E eu aprendi na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Então você pode escolher ser um escravo de Satanás, seguir as regras, seguir o beabá do anticristo, ou você pode soltar as amarras, ou glória e dizer, sou livre, conhecereis a verdade vos libertará, e como livre, você será um instrumento de Deus para acordar as demais pessoas. Algumas pessoas infantilmente, inocentemente dizem assim, para que eu vou entender de anticristo, se o Senhor acabou de dizer aí nas semanas anteriores, que nós não passaremos pelo governo dele? Bom, primeiro porque está na Bíblia, não está na Bíblia? Se está na Bíblia é para você saber. Segundo, que quem escreveu tinha um propósito por isso. Por exemplo, alguém aqui vai para o inferno? Deixa eu ver. Alguém está fazendo planos para passar a eternidade? Não, ninguém, graças a Deus, ninguém. Mas a Bíblia fala de inferno. Aliás, o maior pregador sobre o inferno que tem na Bíblia, sabe quem foi? Jesus. O cara que mais pregou sobre o inferno, veio para salvar. E para que ele falou de inferno se a gente não vai para lá? Se ele nem quer que a gente vá? Ué, justamente por isso. Para você saber o que está lá. Para não acontecer como um cidadão, né, que contaram aí. Eu sei que não é verdade, mas ilustra muito bem. Diz que o cidadão morreu e chegou na frente de São Pedro, né? Porque segundo algumas tradições, quem decide se entra ou não no céu é São Pedro, ele que fica com a chave lá. E diz que ela é meio ranzinza, meio bruto, né? A pessoa chega lá, e se São Pedro não for com a cara da pessoa, pode não abrir a porta. E um determinado cidadão chegou lá na frente de São Pedro, e apavorado, porque tinha acabado de morrer e não queria ir para o inferno. Quando ele tentou entrar, São Pedro falou, calma, diga seu nome completo. Nem assim não, isso aqui nem é a casa da mãe Joana não, tomara que não tenha nenhuma Joana hoje me assistindo. Aí falou assim, me diz seu nome completo. Aí o cara disse o nome completo, São Pedro abre lá a lista e falou assim, ó, ih rapaz, ô Tiago, vem cá, dá uma olhada. Esse cara aqui, eu nunca vi um caso desse. Já ouviu isso aí, pastor Gil? Diz que São Pedro falou para Tiago, nunca vi um caso desse. Aí Tiago, o que foi, Pedro? Aí falou, esse cara aqui está no 0-0. Nem tem crédito para entrar, nem está devendo para ser jogado lá embaixo. O que é que eu faço com ele? Aí tu que está com a chave, você que resolve. Falou para o cara. E aí, pastor André, como é que resolve uma situação dessa aí? Aí Pedro olhou para o cidadão e falou, rapaz, ó, eu estou aqui há mais de 2000 anos, eu nunca vi um caso igual o seu. Todo mundo chega aqui, ou um pouco para lá, ou um pouco para cá, eu resolvo rápido. Mas o seu caso aqui, ó, tá 0-0, cara, tu tá zerado. O que é que eu faço com você? Aí o cara falou, nem pensa, deixa eu entrar. Não, nem assim não. Para entrar tem que estar no saldo positivo. Isso nessa tradição aí, né? Não na Bíblia. Bom, para terminar essa história aí, Pedro falou o seguinte, você vai passar uma semana aqui, e depois vai passar uma semana lá embaixo. E depois dessas 2 semanas, você escolhe. Falou para o cara. Aí o cara, mas eu não tenho dúvida, eu quero ficar aí no céu. Falou, não é assim não. Vou deixar você escolher, uma semana aqui e outra lá embaixo. Aí o cara ficou uma semana no céu, os anjos cantavam, aquela pracinha toda branquinha, uma graminha bem cortada, os anjinhos tudo pequenininho, com bochechão, de fraldinha,
né, voando, as asinhas toda cheia de penugenzinha, a coisa mais delicada do mundo. E ele falou assim: é meio chatinho isso aqui, mas, né, bom, pelo menos não estou me batendo. E ficou lá Elias, uma semana. Depois de uma semana, São Pedro falou assim: tu vai descer agora, vai passar uma semana lá embaixo. Depois, não, pelo amor de Deus, não quero. Bom, São Pedro pressionou, ele desceu. Aí quando ele chegou lá embaixo, que abriu, irmão, diz ele que era um paraíso. Chafariz, churrasco, cerveja gelada, mulheres bonitas. E ele foi logo sendo acariciado, e todo mundo em volta dele. Falou: poxa, seja bem-vindo. Isso que estava cheio de político lá, Elias. Os caras tudo cheio de dinheiro. Aí falou: rapaz, espera aí, isso aqui é o quê? Isso aqui é o inferno, seja bem-vindo. Falei: inferno? Isso aqui é inferno. Uma semana de churrasco, bebida, o tempo inteiro assim. Aí quando acabou aquela semana, ele nem lembrava mais que tinha o outro lado lá. Aí chegaram na porta e disseram: ó, São Pedro estava chamando você lá em cima para você escolher. Aí ele: eu tenho que escolher. Aí na hora que ele subiu, São Pedro: e aí, vai fazer o quê? Fica aqui para sempre ou fica lá embaixo para sempre? Aí ele falou assim para São Pedro: olha, eu nunca imaginei que ia lhe dar essa resposta, mas meus amigos estão lá embaixo, pessoal do bar, pessoal da farra, eu nem imaginei que ia ver eles, então tudo, eu vou ficar lá embaixo. Tem certeza? Tem. Então tá bom, desce. Aí disse que quando ele pegou o elevador para descer, tem até elevador na história, quando ele pegou o elevador para descer, no meio do caminho já começou a esquentar, um calor, falou: o ar-condicionado deve ter dado problema. Quando abriu a porta do elevador, ele ficou 48 dias tomando surra, açoite, chute, paulada, pedrada na cabeça. Depois de 48 dias apanhando, ele deu um grito e falou: para, que isso? Há um tempo desse aí eu cheguei, isso aqui era tudo florido, agora esse calor todo, vocês me queimam toda hora, me bate toda hora. Aí o diabo falou para ele assim: mas a gente já tem o seu voto, a gente só queria que você decidisse. Entendeu? Por quê? Porque lá embaixo a regra é sempre a mentira, para o céu a regra é sempre a verdade. Agora, eu glorifico a Deus, porque o céu da Bíblia não é aquele chatinho de anjos bochechudos, de fraldinha, com asinhas de penugem. O céu da Bíblia é um lugar de glória. Oh glória, o céu da Bíblia é um lugar em que Paulo disse assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem subiu ainda ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As ruas são de ouro, o mar é de cristal, o muro é feito de jaspe, as casas são alicerçadas em pedras preciosas. Oh glória, há uma árvore que dá um fruto por mês, bem plantada no meio do rio, que brota do trono de Deus e traz saúde para as nações. Se fosse você abrir a minha boca, glorificava o nome de Jesus. É esse lugar que nos espera para toda a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Meus irmãos, essa palavra precisa me animar, me consolar, me confortar e me edificar. É o propósito dela. Se ela não produzir isso em mim, ou eu não entendi, ou eu não tenho o Espírito de Deus. E eu percebo que essa manobra toda que o diabo tem promovido, através principalmente das redes sociais, para desanimar, desestimular os cristãos com a esperança, sobre a esperança da salvação, é justamente para contrariar esse propósito aqui, para me desanimar e para não permitir o meu crescimento, a minha edificação espiritual. Mas eu não permitirei que Satanás seja bem sucedido contra o meu coração. Eu não permitirei que Satanás seja bem sucedido contra a minha mente, porque nós temos a mente de Cristo. Oh glória, e por causa da mente de Cristo nós conseguimos discernir bem todas as coisas. Você sabe que esse texto que lemos não está desconectado do texto do capítulo 4. Paulo está aí, seguindo na mesma proposta, que é exatamente remover o engano do meio dos tessalonicenses e revelar a eles o que Deus tinha lhe dado. Não precederemos os que dormem,
num abrir e fechar de olhos, os que morrerem em Cristo serão ressuscitados, e depois nós, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Ele está continuando dentro desse assunto. E eu expliquei na primeira semana que Paulo é autoridade para trazer revelações novas. Eu expliquei na segunda semana que há uma diferença entre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. São dois eventos distintos que acontecem com o mesmo comando, com o soar da trombeta, com a voz do arcanjo. Os dois são desencadeados. É um comando só, mas dois eventos são desencadeados. A diferença de tempo entre um e outro é de um átomo de segundo, de um abrir e fechar de olhos, mas são eventos distintos. Também provamos à luz da Bíblia que o Antigo Testamento falou muito sobre ressurreição de mortos, e o Novo Testamento refaz, confirma a ressurreição dos mortos. Então é para se animar mesmo. Quem perdeu um parente, mas esse parente está em Cristo, não disse adeus. Quem perdeu um parente, mas esse parente está em Cristo, disse até logo, porque em breve nos encontraremos com eles para estar para sempre com o nosso Senhor. Aleluia! E é para usar essa palavra como conforto, como ânimo e como edificação. É para usar essa palavra para isso. Glória ao nome de Jesus. E também aprendemos aqui que o arrebatamento da igreja é um assunto, eu vou colocar entre aspas de novo, um assunto novo, uma novidade que o apóstolo Paulo revela, mas que o Antigo Testamento já tinha dado alguns sinais, algumas sombras desse tema. E nós mostramos aqui à luz da Bíblia. E quem não entendeu ainda, basta ver os outros dois vídeos e vai perceber que provamos aqui à luz da Bíblia que o arrebatamento é uma realidade. O que faltou dizer sobre isso a semana passada foi a definição que eu fiquei de dar sobre arrebatamento e sobre ressurreição de mortos, e eu quero fazer isso aqui agora. Então, se você estiver anotando, por favor, escreva isso aí. Ressurreição ou anastase é a outra palavra portuguesa, tá? Portuguesa, uma palavra portuguesa, que significa ressurreição. Claro, aqui no Brasil nós conhecemos muito mais o verbo ressuscitar do que a palavra anastase, mas ambas as palavras, uma vem do grego, a outra vem do latim, significa voltar à vida após a morte. Eu sinto vontade de glorificar a Deus. Ressurreição ou anastase, o que significa voltar à vida após a morte. Não tem nada a ver com reencarnação, porque a reencarnação diz que você não morreu, você apenas desligou-se de um corpo e depois vai ser reintroduzido em outro. Isso é diabo, isso é a mensagem do inferno. Qual é a mensagem da Bíblia? Você realmente morreu, foi separado dos vivos, foi conduzido ao lugar dos mortos, e você volta à vida, né? Eu li um relatório de uma conferência internacional de médiuns, grandes autoridades do mundo espírita, e um deles quebrou a firma lá. Na hora que ele foi falar, ele disse: a gente está com algum problema aqui, porque até onde eu pude contar esta semana, pelo menos 8 de nós foram Napoleão na encarnação passada. Aí como é que pode, né? 8 deles foram Napoleão, 4 de nós foram Cleópatra. Como é que fica? Porque o cara chegou lá e disse assim: na encarnação passada eu puxei lá a minha ficha, né? E descobri que eu era Napoleão. Aí o outro falou: peraí, mas eu também fui Napoleão. Como é que fica? Aí um foi Napoleão de 5 até 10 anos, o outro foi Napoleão de 10 até 15. Então isso é bem complicado, não tem um respaldo da Bíblia. Apesar de respeitar quem pensa isso, mas a Bíblia não lhe dá respaldo para essa definição. Do que é que a Bíblia fala? Ressurreição. Oh glória! A Bíblia fala de ressurreição, ou seja, voltar à vida. Estava lá apagado, sem respirar, de repente respira de novo. Oh glória! Estava lá descomposto,
desmineralizado, todo virou pó, literalmente virou pó. Aí, como aconteceu no vale de ossos secos, os ossos se juntam, cada osso ao seu osso, cresce tendões, cresce carne, cresce pele, e o Espírito é soprado, e eles se colocam de pé de novo, um exército poderoso e extremo. A Bíblia fala de ressurreição, voltar à vida após a morte. Olha o que diz aqui, a ressurreição dos mortos é a crença escatológica padrão das religiões abraâmicas. Quais são as religiões abraâmicas? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três religiões, por causa da herança de fé que receberam de Abraão, elas acreditam, têm como principal doutrina a ressurreição dos mortos. Acreditam que voltarão à vida depois de mortos, que o fôlego que foi retirado quando a alma expira vai ser devolvido para que ele se apresente diante de Deus. E eu quero que você já abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 12, porque sobre ressurreição precisamos ir a esse texto, talvez seja o mais completo do Antigo Testamento. Todos um dia voltarão à vida, vão sentir os pulmões enchendo outra vez, não importa do que morreram, bala perdida, acidente, assassinato, não importa, Covid-19, câncer, não importa do que morreu, o pulmão vai encher de novo, glória, o coração vai bater outra vez, e a Bíblia diz que alguns ressuscitarão. Daniel capítulo de número 12, verso de número 2, muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Quem vai aqui ressuscitar para a vida eterna, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Então tenha consciência, eu acordarei. Mesmo depois de morto, eu acordarei, pois Jesus Cristo prometeu em João capítulo 11, quando falou com Marta e Maria, ele disse: aquele que crê em mim, glória, ainda que esteja morto, viverá, aleluia, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, aleluia. Então essa é a promessa, eu preciso acreditar, ressurreição é o que está previsto para quem morreu em Cristo. Todos vão ressuscitar, quem morreu em Cristo, para a vida eterna. E arrebatamento, pastor? Arrebatamento vem do grego harpazo, ou rapazo, sei lá como é que pronuncia, e do latim raptus, que significa captura, rapto, sequestro, tomada à distância, tomada à força. Raptar é exatamente arrancar contra a vontade daquilo que nos prendia aqui. Então, se depender do diabo, a gente fica aqui debaixo do domínio dele. Ele vai ser o Senhor da terra para sempre e a gente permanece debaixo do seu domínio. Mas haverá um momento ante a última trombeta de Deus, dada a voz do arcanjo, a voz do comando. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos raptados, arrebatados, arrancados com força. Você concorda comigo? Não precisa levantar a mão. Você concorda comigo que você tem muitas ligações com esse mundo ainda? Você está preso a muitas coisas que são desse mundo, coisas que fazem parte da carnalidade humana. Não precisa levantar a mão não, deixa que eu respondo por você. Eu sei que infelizmente ainda tem muita coisa em mim agarrada, presa a esse mundo, mas eu preciso glorificar o nome de Jesus, porque é isso que significa a salvação. Imagine você num lamaçal, numa areia movediça, você não consegue, se você tentar sair sozinho, você afunda mais, mas vem alguém que vai olhar para aquela lama, para aquela areia movediça e vai dizer assim: esse aí você não vai matar, porque eu cheguei para socorrê-lo, eu cheguei para salvá-lo. E essa pessoa com a mão forte vai agarrar a minha mão e vai me puxar contra a vontade daquele lamaçal e vai me arrancar, me arrebatar daquela perdição e vai me colocar em segurança. Isso é arrebatamento. O mundo está dizendo: esse é meu, esse parece comigo, esse tem a minha natureza, esse é carnal também, mas a glória e a graça de Deus me arranca
tirará daqui e me levará para estar para sempre com Deus em sua glória. Aleluia, isso é arrebatamento. Eu tenho essa esperança, pastor André. Oh glória, a minha própria carnalidade, a minha fraqueza, as minhas fragilidades morais, inclusive, todas elas serão arrancadas. As amarras que me prendem aqui, todas partirão, assim como Sansão partiu, como se fosse um fio de corda queimado. As cordas que lhe prenderam, assim tudo que me prende a esse mundo será quebrado, arrancado definitivamente, e eu subirei para passar a eternidade com meu Deus. Eu tenho essa esperança. E demônio nenhum, através da boca de ninguém, através do vídeo de ninguém, roubará de mim essa alegria. Por quê? Porque essa promessa está na Bíblia. E se está na Bíblia, eu desprezo tudo quanto é vídeo que estão fazendo. E eu digo mais uma vez, não estou nem aí para esse cara que diz assim, não, está escrito arrebatamento, mas não era isso que Paulo queria dizer. Infelizmente não dá para tirar Paulo da cova agora, colar a cabeça dele de volta no pescoço e dizer, Paulo, dá para você corrigir para mim o que você escreveu aos Tessalonicenses? Aproveita e corrige também o que você escreveu aos Coríntios, porque você me deu a esperança de ser arrebatado. E agora tem um monte de gente na internet dizendo que eu não posso ter essa esperança, que eu vou passar pelo governo do anticristo. Por favor, Paulo, desfaça aí a sua palavra e me fala a verdade, já que você me enganou. Mas eu sei que isso não é necessário. Por quê? Porque foi Deus que revelou a ele. Ele disse, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, subiu até o terceiro céu, e lá recebeu, conheceu coisas inefáveis, que ao homem não dá para revelar. Então explicar com clareza esse negócio de arrebatamento não é tão simples assim, mas crer nele, oh glória, sim, eu consigo crer, eu consigo acreditar que de repente eu vou estar andando em algum lugar e vou ouvir aquele sonido de trombeta, vou ouvir a voz de comando de Deus, que ordenará aos seus anjos, e vai dizer, busquem em toda a terra, e ajunte os meus escolhidos, aleluia, vai entrar na casa da irmã Kedma, vai pegar ela, seu esposo, irmão Jeff, seu filhinho Abner, e vai levar sua casa inteira para o céu, oh glória, vai entrar na minha casa e vai levar minha família inteira, eu, minha esposa, meus filhos, meu genro, vai arrebatar para passarmos a eternidade inteira com ele. Alguém tem essa esperança aqui, gente? Abre essa boca com alegria e glorifique a Deus. Não deixe o diabo lhe roubar essa esperança. Não é porque eu estou pregando aqui que ele vai parar de pregar o que está pregando. Vão continuar tentando convencer você. Aí tem uns bobalhões dizendo, olha aí, o gafanhoto é a praga do Egito. Gente, estude um pouquinho e veja que gafanhoto todo ano tem uma nuvem em algum lugar. Agora, esse ano há um certo interesse de dizer que a culpa do gafanhoto é a política do agronegócio brasileira. Que porque o agronegócio brasileiro esse ano prosperou, por causa do agronegócio, os gafanhotos que estavam em algum lugar souberam pela rede esgoto de televisão que no Brasil tinha um recorde de colheita. E eles disseram assim, vamos ficar aqui embaixo na Argentina, passando fome para quê? Se o Brasil tem recorde de colheita. Olha aí o que deu na fake news. Vamos comer a produção brasileira, porque a culpa é do governo. Então, aí agora, mas sempre teve gafanhoto, gente. Nuvens de gafanhotos é muito comum, mas agora elas estão sendo promovidas, estão na primeira página dos jornais, porque o Brasil produziu em 4 meses o equivalente a 1 ano e meio de alimento no planeta inteiro. Pode dar um glória a Deus aí. Com 4 meses de produção, o Brasil consegue alimentar o planeta inteiro por 1 ano e meio. Tá? Aí o gafanhoto vai querer o Brasil, não vai? Vai ficar no deserto do Saara para quê? Ele vai querer comer aqui. Mas sempre teve gafanhoto. Sempre teve. O diabo vai trocar o assunto dele, porque a mentira vai precisar de vários remendos. Agora a verdade é uma só. Qual é a verdade? Eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Tem um tesouro lá em cima, quem crê nisso? Cadê aqueles que acreditam de verdade? Cadê o glória a Deus? Meus amados, está definido aí arrebatamento.
está definido ressurreição. Eu disse que as 3 religiões abraâmicas acreditam na ressurreição, mas apenas o cristianismo acredita em arrebatamento. Posso repetir? As 3 religiões abraâmicas acreditam em ressurreição, apenas o cristianismo acredita em arrebatamento. Por quê? Porque foi uma revelação, e eu volto a primeira semana exclusiva para a igreja. Uma revelação exclusiva para a igreja. Fato: Israel terá os seus olhos abertos quando? Na segunda metade do governo do anticristo. Pelo amor de Deus, é Israel que vai ter os seus olhos abertos. Eu não sou Israel, sou brasileiro, sou igreja. Os meus olhos já estão abertos, eu já reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas infelizmente Israel não teve esse privilégio ainda. Vai chegar um momento que Israel vai acordar e vai dizer: negamos o Messias por mais de 2 milênios, ele estava à nossa disposição. Então só na segunda metade do governo do anticristo é que os olhos de Israel se abrirão. Aí tem gente que vê lá escrito Israel e pensa que é para a igreja inteira. Não, a igreja está debaixo de outra promessa. Qual é a promessa da igreja? Eu falei isso aqui, ó: os que morreram em Cristo ressuscitarão. Todo mundo aí, ó, islâmicos, judeus e cristãos, beleza, quem morreu vai ressuscitar, estamos fechados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, aleluia. Os que ficarmos vivos, peraí Paulo, calma aí. Paulo é o apóstolo de quem, gente? Dos judeus? Não, Paulo é apóstolo de quem? Dos gentios, da igreja. Você não era ramo da oliveira, você era galho de zambujeiro, mas o Senhor te enxertou na promessa e lhe deu mais do que uma promessa de ressurreição, lhe deu a promessa do arrebatamento. Antes do Senhor trazer o seu reino físico aqui para a terra, ele leva a sua noiva, a sua igreja para o céu, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, para sempre com o Senhor. Foi o que Paulo disse, e você leu comigo, verso número 10. Cristo morreu por nós, 1 Tessalonicenses 5:10, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Aleluia. Por isso que eu disse, irmãos, se Jesus estiver no céu, meu lugar é o céu. Se ele passar a eternidade inteira aqui na terra, eu já sei, Aurilene, meu lugar vai ser aqui na terra. Por quê? Porque a promessa que está para a igreja é clara, para que estejamos para sempre com ele. Ah, pastor, e se ele cismar de ficar aqui em vez de ficar no céu? Ora, eu aprendi e concordo que o céu é o lugar onde Deus está. Se ele trouxer a existência dele para essa nossa existência, esse lugar vira o céu. Oh, glória a Deus. É simples. Vale um glória ou não vale? Então, aliás, a minha maior vontade não é ir para o céu. Não sei se você pensa assim também, mas a minha maior vontade é estar com ele, porque eu não sei se o céu tem graça sem ele. Eu não sei, eu acho que sem ele eu vou enjoar das ruas de ouro. Sem ele eu vou enjoar dos muros feitos de jaspe. Mas com ele, irmão, fica tudo diferente. A Bíblia diz que por cima dele sobe um arco assim, da cor de safira. Cobre a glória dele. Não precisa de sol, não precisa de lua, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade inteira. Vale um glória a Deus, pode glorificar o nome de Jesus. Então, o que realmente nos importa é a presença dele. Eu não quero o céu sem Deus, eu quero Deus ainda que não tivesse o céu. Foi o que Moisés disse a Deus. Deus falou para Moisés: tome posse da terra prometida, entra, o meu anjo vai na frente e vai dar vitória. Aí Moisés perguntou para Deus: e o Senhor vai ficar onde?
Aí Deus falou para Moisés: eu vou ficar do lado de fora. Deus disse: eu fico no deserto e vocês entram na terra prometida. Moisés observou aquilo e que resposta ele poderia dizer? Imagine hoje, Deus diz assim: eu fico aí na terra e vocês vão vir morar aqui no céu. Muita gente ia subindo, ia. Mas se alguém fosse aqui tão inteligente quanto Moisés, diria: peraí, explica direito. O Senhor disse que a gente vai ficar aí no céu e o Senhor vai vir morar aqui na terra. Isso, vocês vão morar aqui no céu, na terra prometida, e eu fico aí no deserto. Aí Moisés disse para Deus: então não nos faça tirar o pé desse lugar. Se a tua presença não for conosco, não tiraremos o pé desse lugar, porque a minha alegria não é o lugar, a minha alegria é a pessoa que está lá, é o Deus que fez o céu. Meu irmão, me ajude, vamos adorar o Senhor, vamos? Cadê o teclado? Pega o teclado aí, por favor. Abra sua boca com alegria e glorifica o nome de Jesus. Cadê o barulho dos adoradores? A minha alegria é o céu, desde que eles tenham a presença de Deus. Oh glória, porque se o céu não tiver a presença de Deus, eu prefiro a terra. Oh glória, com a presença do meu Deus, porque Ele aqui na terra transformará a terra em céu. Oh glória, e Ele fora do céu transformarão o céu na terra. Por isso que eu prefiro a presença desse Deus. A presença dele é que me traz alegria. É a presença dele que me traz alegria. Eu não abro mão da presença dele. A presença do Senhor. Todas as promessas são feitas na pessoa dele. Sem ele não tem promessa. Nada do que foi feito se fez. Você já viu comigo? E eu disse mais cedo que eu falaria sobre o livro da vida. E eu tenho aqui 3 minutos ali para concluir. E eu queria que você fosse de novo em Daniel, capítulo 12. Aleluia. Só que agora a gente vai ler o verso 1. Quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado. Ismael, Isaac e Cristo e a igreja creem que essa promessa é real. Mas a igreja tem nova promessa, a do arrebatamento. E qual é o critério para participar dessas promessas? Quais, pastor? Da ressurreição para quem já morreu e do arrebatamento para quem escapar, para quem estiver vivo. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo. Quem está falando aqui, pastor? Sabe quem está falando aqui? Gabriel. São palavras de um anjo chamado Gabriel. Ele falou assim: eu assisto diante do trono de Deus, meu posto fica de frente para ele. Que coisa linda! Minha guarita é de frente para o trono de Deus. Esse cara entende do que está falando, ok? Nesta época, Miguel. Quem é Miguel? Então quem está falando de alguém com alguém. Quem está falando é Gabriel. Gabriel está falando de Miguel com alguém chamado Daniel. Então entenda, para você não se confundir, para ninguém te enganar. Nesta época, Gabriel dizendo: Miguel, que é um outro anjo, um arcanjo, um comandante, o grande príncipe que guarda seu povo. Que povo, gente? Que povo? O povo de Gabriel, o povo de Daniel. Estou falando com o Jefferson aqui. Jefferson, o Gil vai vir aqui e vai levar seu filho para casa. Eu estou falando do filho de quem? Do Jefferson, né? Estou dizendo assim, vai vir Miguel ali, que é o protetor do seu filho, do seu povo. Está claro isso aqui? Então ele disse assim: Miguel, quando aparecer Miguel, não pense que Miguel é o arcanjo da terra inteira, não. Miguel é um arcanjo específico para proteger a nação de Israel. Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia. Vamos falar disso aqui em outras semanas, tá? Como nunca houve desde que as nações vieram a existir.
Nesse tempo, porém, todos de seu povo, aleluia, que tiverem o nome escrito no livro, serão salvos. Que coisa maravilhosa, Caleb, basta ter o nome no livro. Tem registro aí esse rapaz? Tem. Então livra ele. Está aqui, o nome dele está aqui. Irmão, é uma conferência simples, é aquele famoso cara crachá. Deixa eu ver aqui seu nome. Opa, está convidado para a festa. Pode entrar. Você está debaixo da promessa também. Aleluia. Ei, esse negócio de escrever o nome no livro da vida, ela não é invenção de Gabriel. Vamos lá em Êxodo 32. Eu agora vou só ler a Bíblia, tá? Êxodo 32, verso 32, por causa do meu horário que foi embora. Agora, porém, eu te suplico, Moisés falando com Deus, que lhes perdoes o pecado, perdoe o pecado do povo. Do contrário, apaga meu nome do teu livro. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome daqueles que pecarem contra mim. Então, para quem pensa, uma vez salvo, salvo para sempre, já quebra lá em Moisés, já quebra lá na canela, pancada na canela lá embaixo. Deus falou para Moisés: eu vou apagar o nome, vou riscar o nome daquele que pecar contra mim, lá embaixo, ok? Agora vai e leve o seu povo. Vamos a outro texto, Salmo 69, verso 28. Olha a oração que o salmista fez. Que oração horrorosa. Nenhum cristão pode orar assim. Nenhum cristão. Ok? É Davi quem ora. Davi tem umas orações esquisitas. Assim diz ele, falando com Deus: Deus, apague o nome deles do livro da vida. Não deixes que sejam incluídos entre os justos. Olha a oração de Davi. Porque Davi é judeu, e com judeu a regra é olho por olho, dente por dente. Já expliquei isso aqui. Mas o cristão pode fazer essa oração? Não. A Bíblia diz que se o cristão for ferido na face é para dar o outro lado. Ele tem que abençoar quem amaldiçoar ele. Aí você entende porque é que o cristão tem promessa de arrebatamento e o judeu não tem. Porque o cristão não pode reagir, Gil, o cristão não pode reagir como o judeu pode reagir. Quando o judeu participou da guerra dos 6 dias, o serviço de inteligência de Israel soube que Israel seria atacado. Ele se antecipou e atacou 2 dias antes. Entendeu? Atacou, matou um monte de gente, mas se ele não mata, ele morre. Não ia ser assim? Então joga Israel no inferno. Não se glorie contra os verdadeiros ramos. Não se glorie. Porque se Deus quebrou os verdadeiros, imagina você que foi enxertado. Mas não é justo. Olha só, filho, eu estou te fazendo uma promessa que eu não fiz para mais ninguém. Um negócio chamado arrebatamento. Mantenha o teu nome no livro da vida. Ô glória, e não queira se vingar de ninguém, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Vamos a outro texto, Malaquias capítulo 3, verso de número 16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros, com seus companheiros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial. Que coisa linda! Foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam seu nome. Então, olha, na presença de Deus escreveram um livro para registrar o nome daqueles que honram a Deus. Verso 17. Deus pega essa lista de nomes e diz: eles serão meu povo, diz o Senhor dos exércitos. No dia em que eu agir,
eles serão meu tesouro especial. Oh glória, terei compaixão deles, como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Aleluia. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus daquele que não o serve. Se você se alegra com essa palavra aí, abre essa boca e glorifique a Deus. Está no Antigo Testamento, foi um judeu que pregou, mas não é promessa para judeu. Não está escrito, vocês verão a diferença entre o judeu e o não judeu. Não, é entre o justo e o ímpio. É outra regra. É outra regra, tá? Eu precisaria de mais tempo para explicar melhor, mas você já entendeu. Vamos ao Novo Testamento agora. Lucas capítulo 10. Só tenho mais 4 textos para ler, 4 versículos. Versículo 20. Jesus Cristo recebe os discípulos que voltaram de uma obra missionária. Vieram alegres, disseram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Quando Jesus ouviu aquilo, disse: eu vi Satanás caindo como um raio e tal. Eu já sabia desse relatório, mas deixa eu falar um negócio a vocês. Não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu, estão escritos no livro da vida. Se valeu um glória, não perca a chance. Naquele momento Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço. Está vendo, gente? Eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças, aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim, fazer dessa forma. Pode ser que você não entenda de escatologia, de teologia, de hermenêutica, de homilética, talvez você não entenda de amartiologia, mas se você entende que Jesus Cristo é o Salvador, oh glória, o coração de Cristo se alegra e diz: graças te dou, porque deu a ele a capacidade de entender. É só isso, é só ser um crente em Jesus e o teu nome está escrito no livro da vida. Olha a alegria de Jesus. Ele estava lidando, pastor Gil, com pescadores, com homens ignorantes, brutos, incultos, que não frequentaram as academias judaicas, voltaram de lá, expulsaram demônios, voltaram numa alegria tremenda. E o Senhor Jesus: não, a verdadeira alegria não é vencer demônio aqui na terra, a verdadeira alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Oh glória. E quando ele profere isso, quando ele diz isso, ele se enche de alegria. Ele se alegrou porque viu o teu nome lá. Olha, eu daria um glória a Jesus. Ele se alegrou porque viu o teu nome lá. Filipenses capítulo 4, verso de número 3. Paulo fala assim aos irmãos: e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas 2 mulheres, porque elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, vírgula, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Que coisa maravilhosa, glória a Jesus. E para concluir, vamos a Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, verso de número 5. E ao vencedor o vencedor será vestido de branco. Jamais, olha que maravilha, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Aleluia! Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 13, irmãos, verso 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. Olha que coisa horrorosa. São eles, quem? Os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então todo mundo que tem um nome no livro da vida é propriedade de Jesus. Ele diz: são meu particular tesouro. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, geração santa, tesouro particular do Altíssimo. Aleluia, você é propriedade de Jesus, Ele te comprou.
glorifique a Deus, por isso seu nome está lá. Esses são meus, está aqui, ó. Vou apresentá-los ao Pai. Estão registrados. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 12. Você já pode ficar de pé e a gente ora, a gente lê de pé. Pode se colocar de pé. Apocalipse 20, verso 12. Glória a Deus. Veja, o critério para a ressurreição dos mortos ou o arrebatamento dos vivos, eu estou disposto a participar de qualquer um dos dois, tá? Eu sei que todo cristão, porque Deus colocou em nós um senso de proteção, um instinto de sobrevivência. A gente ama a vida e aborrecemos a morte. Então, por causa desse instinto, nenhum cristão pensa em tirar a sua vida, porque Deus quer ele vivo, tá? E porque Deus quer ele vivo, mesmo sabendo que o céu é melhor, o cristão não quer morrer. Ele não quer morrer, ele quer continuar vivo. E a gente tem na Bíblia um respaldo para dizer assim: eu creio, é mais um eu espero, tomara que, né? Eu creio que não vou passar pela morte. Eu acho que nós somos a geração. Meu Deus, eu ouço os pregadores que são fiéis a esse propósito bíblico dizerem isso há muitos anos. E eu, quando comecei a pregar, comecei a repetir, porque também sou tomado da mesma convicção. Eu creio e espero que não precisem velar meu corpo. Não vejo a hora de escutar aquele grito glorioso e de repente o meu nome ser chamado. Alguém lendo o livro Jean Max Oliveira Santos. Que coisa maravilhosa. Elias. Já ia dizer um negócio aqui, depois eu vigiei, está gravando. Vamos lá, gente, capítulo de número 20, verso de número 12. Viu os mortos. Quem que ele viu? Os mortos. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, inclusive o da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Morrer já é ruim, imagine morrer 2 vezes. E quem não tinha o nome registrado, aonde, gente? No livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Infelizmente. Só quem não tinha. Quem tinha foi lançado? Não. Quem tinha foi poupado. Eu quero terminar oferecendo a cada um dos meus irmãos, os músicos que estão aqui no altar, os obreiros, os nossos visitantes, os meninos que estão lá no nosso mídia, na nossa mídia, Gabriel e Felipe, e a você que está nos acompanhando em casa. Eu quero oferecer a você essa palavra que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Eu quero que vocês tomem posse dessa palavra. Eu quero abençoar vocês com essa palavra. E também quero me abençoar. Quero abençoar minha esposa com essa palavra. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Tudo craseado aqui, cada A desse está craseado. Vou voltar ao verso 22. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos primogênitos, dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, vocês chegaram a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez tremer a terra, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Quem tem esperança de chegar no Monte Sião, na grande congregação dos santos anjos, dos eleitos com o nome escrito no livro da vida, abra a boca e glorifique o maravilhoso nome de Deus Pai. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, glorificamos o teu maravilhoso nome e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, de glorificarmos o teu nome e de poder conhecer essas coisas gloriosas que estão prometidas para a tua igreja, tua noiva, tua eleita, teu tesouro particular. Senhor, abençoe os meus irmãos que estão aqui sobre o altar e na frente do altar. Abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa e todos que um dia ouvirem essa palavra. E assim, meu Senhor, todos sejam enriquecidos com a esperança da glória, com a esperança da salvação, do arrebatamento e da ressurreição dos mortos. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus.